Arro, Rausch, salve, amados chais, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. E hoje vamos fazer um vídeo especial, onde a minha querida Chai vai contar um pouquinho da nossa história. Nós vamos falar um pouquinho sobre xamanismo, espiritualidade, unidade. Então eu convido todos vocês a ficarem até o final deste vídeo. Já clica no botão de gostei, que isso é importante, ajuda o canal. E confere a sua inscrição, vê se você é inscrito no canal e se todas as notificações estão ativadas, tá bom? Enquanto a minha Chai conversa um pouquinho com vocês e fala um pouquinho com vocês, eu vou aqui fazer a trilha sonora. Vou tocar aqui um pouquinho o tambor xamânico. E o tambor xamânico, quando ele é consagrado, então ele se torna um instrumento sagrado, Então o grande espírito, que é o Pai Criador, Deus, ele envia um mensageiro. Então quando você toca um tambor sagrado, ele também está, além de nos trazendo cura, o mensageiro do grande espírito também está nos enviando uma mensagem, uma mensagem de sabedoria, de clareza, ou uma mensagem de cura, tá bom? Gratidão a todos, Rausch, e é com você, minha querida Chai. Rausch, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui novamente, neste agora, neste momento presente. A gente já vem intuindo há algumas semanas de conversar com vocês, com a nossa tribo estelar, com aqueles de vocês que se conectam verdadeiramente com o nosso trabalho, aqueles de vocês que estão chegando agora, mas que sentem, essa verdade ressoar em seu coração, que gosta do xamanismo, que gosta das práticas holísticas, da conexão com a espiritualidade sem cunho religioso, dogmas religiosos, que realmente é um buscador, uma buscadora, com a cabeça aberta e em busca dessa conexão mais elevada. Então, conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas que são importantes, de virem à luz da consciência de vocês que verdadeiramente estão em busca aí do autoaprimoramento, da conexão espiritual mais elevada, principalmente aqueles de vocês que estão recém despertando, A gente usa esse termo, despertar espiritual, porque é um despertar para além das programações, Então, acho que esse é um bom ponto para a gente iniciar a nossa conversa. Programações. A humanidade como um todo, isso não é novidade para nenhum de nós que está nessa jornada, nessa busca evolutiva, foi programada. Dentro dessas programações, as que mais fortemente a gente percebe que continuam operando são as programações políticas e as programações religiosas. Então, política e religião são duas potências, vamos dizer assim, que fazem rodar esse programa nessa matrix da consciência que todos nós estamos aí nesta realidade percebendo e vivenciando.
Qual é o nosso papel como buscadores, como pessoas em busca da nossa verdadeira essência? Nos desprogramarmos. Mas como é que funciona quando a gente precisa desinstalar um programa, por exemplo, do nosso computador, que está ali desatualizado, que está travando todo o sistema, né? O sistema ele não tem o desempenho que ele poderia ter por causa daquele programa. Nós precisamos identificar que programa é esse. Esse é o primeiro passo. Não é verdade? Então, dentro deste nosso movimento do despertar, a nossa busca, em primeiro lugar, é identificar em nós e na sociedade, né, como um todo, porque nós estamos todos interligados, né? Quais são as programações que estão há milhares e milhares de anos fazendo com que a humanidade continue vida após vida presa numa matrix que é consciencial. E a gente não está falando da consciência mente, cérebro, a consciência que percebe, a consciência que, em essência, é livre, mas que, devido a tantas e tantas e tantas camadas de programação, está ali como se fosse realmente presa numa gaiola, né? A gente pode usar, inclusive, o comparativo do ratinho lá, né, de laboratório, dentro daquela gaiola, girando e girando e girando e girando e nunca sai do lugar, né? Então é isso que a humanidade vivencia há milhares de anos. E como eu estava dizendo, a programação, o que faz, né, a programação continuar operando são justamente as doutrinas, os dogmas religiosos e a política, né? Então, dentro desta programação, nós precisamos identificar quais são as camadas mais aparentes, né? É como um descascar de uma cebola, são várias e várias e várias camadas. Hoje, neste agora, nós estamos gravando este vídeo dia 14 de junho de 2024. Nós estamos há alguns dias do solstício. Nós estamos em um momento planetário onde nós temos aí a vibração numerológica do número 8, que é um número que desde o início do ano nós temos falado e temos trazido para vocês essa vibração, essa frequência que nos impulsiona para expandir a consciência da unidade. Então, se pudéssemos dizer qual é a nossa missão maior neste ano de 2024, é expandir a consciência da unidade. O que vemos acontecendo na realidade também é o processo dessa expansão da consciência da unidade. Mais uma vez, para que a gente possa desprogramar algo, nós precisamos saber que algo é esse. Então, todo o movimento planetário, movimento cósmico, né? O movimento da expansão da luz, do Sol central de Alcion, que passa pelo nosso Sol espiritual, que é Sírius, que conecta, né, com todo o nosso sistema bioenergético,
de todos os seres vivos, habitantes do planeta Terra. É esse movimento que traz a luz. É como se acendêssemos a luz de uma sala escura, né? E aí então nós podemos enxergar. Hoje o que nós temos enxergado com muito mais clareza? A programação do racismo, a programação dos preconceitos religiosos, dos preconceitos contra quem é diferente. Vejam só que interessante isso, né? Porque é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que estamos caminhando para uma consciência da unidade, estamos vivenciando cada vez mais e mais demonstrações daquilo que precisamos desprogramar. Então, trazendo agora, né, para exemplos práticos, eu e o Ricardo, como vocês podem ver, né, nós somos um casal multirracial, nós temos uma família multirracial, né, linda, mas a gente sabe que a nossa presença em muitos lugares, ela incomoda. Por que ela incomoda? Porque a representação da unidade, ela está na nossa família, né? Então, eu sou uma mulher afrodescendente, casada com um homem aparentemente branco, né, de descendência alemã e indígena por parte de mãe, né? Então, eu também sou afrodescendente por parte de pai. E tem a minha descendência italiana por parte de mãe. Isso no Brasil sempre foi muito comum, né? O povo brasileiro é diverso. E é por isso que é um povo tão lindo, tão inteligente, tão forte, né? Tão capaz de perseverar, de ter resiliência. Por quê? Porque juntos somos melhores do que separados, do que grupos separados que não se misturam, né? Mas a verdade é que hoje em dia nós temos visto o quanto nós ainda precisamos evoluir enquanto sociedade em relação ao acolhimento e ao reconhecimento dessa riqueza que é a pluralidade. Porque por muitos e muitos anos aqui no Brasil, pouco ou nada se falou em relação ao racismo, por exemplo, né? E por que eu estou abordando esse assunto? Porque nós estamos vendo também, hoje em dia, o movimento de ataque contra as pessoas que são diferentes do homem, mulher. Por que é que nós estamos vendo isso? Porque nós estamos caminhando para a consciência da unidade. Então,
essas pessoas, elas sempre existiram, ou melhor, elas sempre resistiram, porque se a população afrodescendente no Brasil sempre foi muito subjugada, se os povos originários sempre foram subjugados em solo brasileiro, onde eles são os verdadeiros donos dessa terra, um Brasil que não foi descoberto, e sim foi tomado, né? Porque já haviam os povos que habitavam essas terras brasileiras, né? Então, se os povos originários, a população afrodescendente sempre foi tão perseguida em solo brasileiro, a gente pode ter uma noção agora o quanto essa perseguição se estende hoje às pessoas que são diferentes da grande massa, né? Mas o diferente, ele precisa ser acolhido. Afinal de contas, a própria Mãe Natureza nos mostra isso todos os dias. O jardim é florido e é tão lindo quando ele é múltiplo, quando ele é plural, tem várias espécies ali coabitando aquele mesmo espaço, em harmonia. Isso realmente parece poético, mas vai além de poesia, precisa ir além de poesia. O nosso olhar para quem é diferente, ele precisa ser um olhar de respeito, em primeiro lugar. Não é porque eu não entendo, não é porque eu não compreendo, não é porque não faz parte da minha programação que eu tenho o direito de desrespeitar, de destratar. Então, esse é um assunto que realmente precisa ser trazido à luz da consciência. E mais uma vez aqui, pontuando, o Luz das Estrelas, Daphne Lima, Ricardo Etrier, não defendem nenhum partido político. Mas a verdade é que as pautas de direitos humanos, as pautas, vamos dizer, mais urgentes no momento para a construção e para a expansão da consciência da unidade na humanidade, tem sido trazida pelos partidos de esquerda. E o preconceito religioso, homofóbico, tem sido trazido pelo partido de direita. Os de ódio, mentira, fake news, não só na política, mas dentro da própria espiritualidade. E o preconceito racial, o preconceito contra as religiões e as expressões culturais de matriz africana. E lembrando que o xamanismo não é uma religião, né? Mas essas pessoas preconceituosas, elas atacam da mesma forma, e é só a gente olhar um pouquinho mais a fundo o porquê, de onde vem esse ataque, de onde vem esse preconceito, que a gente chega no cerne da questão, que é o racismo estrutural. É o racismo contra as pessoas que não fazem parte daquilo que as programações religiosas das maiores religiões do mundo trazem como corretas, como se fossem aquelas as únicas
que conectam a Deus. Resumindo, né? Religião de branco e religião de negro. Né? Religião de branco, na palavra dessas pessoas, é boa, é do bem, é da luz. Religião de negro é ruim, é para fazer mal, né? É negativo. Isso nas palavras dessas pessoas. E quem são essas pessoas? Em sua grande maioria, infelizmente, né? A gente vê que houve essa cisão ideológica, política, que há muitos e muitos anos já vem sendo programada dentro da sociedade. E hoje nós vemos esse cenário, onde esses partidos de direita defendem homofobia, racismo, transfobia, todo tipo de violência contra os direitos fundamentais do cidadão. E por que isso? Por que isso acontece? Quem são as pessoas que alimentam essa divisão? São as mesmas pessoas que as gerações e gerações e gerações vêm rodando o programa inicial, repetindo as mesmas programações de seus ancestrais. Então esse é um assunto bem delicado, esse é um assunto bem polêmico, mas assim, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos trazer isso, porque eu e o Ricardo, desde que houve essa cisão mais clara, vamos dizer assim, né? Que foi nas últimas eleições, onde nós reforçamos, não temos nenhum partido político, não defendemos nenhum partido político. Então, houve uma movimentação massiva de ataque contra o nosso trabalho e contra a nossa imagem. Lembrando que isso é crime, né? Então, se você que nos escuta agora está a par de algum crime dessa natureza que está sendo cometido, saiba que você sim pode fazer a diferença e você pode sim fazer uma denúncia anônima, né, aos órgãos competentes. Porque opinião é uma coisa, agora desrespeito, discriminação e principalmente inventar coisas para descredibilizar a imagem de uma pessoa é crime. E a gente sabe como isso acontece, porque houve, né, um tempo onde todos os grupos, todos os movimentos do despertar pareciam estar unidos para um só propósito. Mas só parecia, né? Porque era uma ilusão. Vieram aí as programações rodando com força e então pudemos ver com mais clareza essa divisão, né? Essa divisão, essa cisão que aconteceu no movimento do despertar. Houve, junto com isso, a infiltração no movimento do despertar dos dogmas religiosos, dos preconceitos religiosos. Então, assim, a gente percebe hoje, né, que dentro do movimento do despertar, né, as pessoas vieram normal, né, isso é normal, as pessoas vieram de suas próprias religiões, né, a grande maioria, né, veio lá da igreja evangélica, veio da igreja católica, veio da igreja da Mariazinha, do Joãozinho, e
enfim, vamos aqui praticar a espiritualidade. E trouxeram junto consigo as suas programações. Fazendo todo o trajeto, novamente, do ratinho na gaiola. Então, fazendo girar novamente toda essa programação. E a gente sabe que a grande maioria das religiões, né, elas defendem o quê? Qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem dos anjos, dos seres de luz? Brancos, loiros, de olhos azuis. Então vocês percebem o quanto que nós precisamos trabalhar para desconstruir essas programações que persistem na humanidade, persistem o ciclo de perseguição, de subjugação, onde as pessoas que se conectam com a natureza, que praticam a sua espiritualidade de forma diferente do que a maioria foi doutrinada, essas pessoas hoje elas estão sendo perseguidas. E vocês sabem, né, disso. É só pesquisar um pouco que vocês vão ver o que está acontecendo com as pessoas que praticam uma religiosidade diferente, né? Porque aí hoje em dia a gente pode inclusive, né, ver muito bem isso, né? Se é uma pessoa afrodescendente, mas ela está dentro de uma religião socialmente aceita, né? Tá ali rodando o programinha da divisão, então tá tudo bem, né? Apesar dos pesares, ela tá no caminho da luz, né? Isso tudo é um grande engano, isso tudo é uma grande ilusão. E isso tudo precisa ser desconstruído. Só que não vai ser desconstruído a gente não falando sobre isso. Ou a gente simplesmente deixando para que apenas um movimento político e ideológico fale sobre isso, traga essas pautas. Porque a sociedade, ela está além, né? O povo está além da política. O movimento do despertar está além da política. O movimento da espiritualidade livre de dogmas, de preconceitos, está além das programações religiosas. Então está mais do que na hora de vocês que nos acompanham, vocês que se conectam com o nosso trabalho, né? Vocês que estão chegando agora e que sentem essa necessidade de transformação acontecer, unirem forças conosco e com canais como o nosso. Porque do outro lado, o pessoal se organiza. Do outro lado, o pessoal se une para disseminar o mal, para disseminar o preconceito, para disseminar o ódio, para disseminar mentiras. Então essas pessoas elas se unem, né? E elas conseguem muitas vezes destruir a imagem de um movimento, né? Eles se infiltram e eles são muito bons nisso, porque eles têm bastante tempo livre.
A grande maioria tem bastante tempo livre, né? Ao contrário de nós, trabalhadores, né? Que acordamos cedo, vamos dormir tarde, né? Trabalhamos ali para poder fazer, né? Acontecer o nosso trabalho, né? O nosso propósito, sustentar nossas famílias, enfim, né? Ao contrário dessas pessoas, nós não temos tanto tempo assim disponível. Mas é no tempo que nós temos disponível é que nós precisamos refletir e falar sobre essas coisas. Falar sobre tudo isso. Denunciar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O bem não pode mais se calar. As pessoas de bem não podem mais se calar diante do que está acontecendo. E não podemos só deixar também... Não, então, os partidos de esquerda que estão falando sobre isso, eu não quero a minha imagem vinculada a nenhum partido de esquerda, então eu não vou falar. Como assim? Como assim? Eu vou dar um exemplo prático para vocês do que aconteceu conosco recentemente, no nosso antigo espaço xamânico Luz das Estrelas, né? Lá em Águas Claras, lá em Viamão. Nós estávamos nesse espaço já prestes a abrir as portas, né? Inclusive vocês que acompanham a gente há mais tempo sabem que nós estávamos lá trabalhando, já fazia 1 ano, né? Para deixar o local realmente agradável, né? Para que pudéssemos receber vocês. E hoje eu posso falar sobre isso aqui, porque eu já estou aí nesse processo de cura já há alguns meses, né? Com a ajuda do Ricardo, né? Com a ajuda da nossa equipe espiritual, mas em janeiro agora de 2024 eu sofri uma violência muito grande, né? Por parte de pessoas que moravam no terreno ao lado, uma igreja evangélica, né? Onde funcionava ali uma célula dessa igreja que eles abrigavam ali, né? Dependentes químicos, tá? Que é um outro assunto que a gente também precisa trazer, né, à tona, o quanto que a vulnerabilidade humana tem sido explorada desde sempre, né? Então, aqui eu não estou generalizando, né? Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho familiares evangélicos. Eu acho que o grande erro da humanidade como um todo, da sociedade como um todo, é tentar, né, encaixotar as pessoas. Olha, evangélicos são isso, budistas são aquilo, né? Esquerdistas são isso, direitistas são aquilo. A gente vai para esse lado, a gente de novo está rodando a programação, né, da divisão. Não, somos pessoas únicas, somos pessoas individuais, apesar de estarmos todos conectados. Então, a religião, ela não nos define, né? A religião, o partido político, ele não define o caráter de uma pessoa, né? Isso é um erro, afirmar algo desse tipo, né? Então, a violência que eu sofri foi por parte de um pastor, que se diz pastor, né? Que tinha ali uma célula de uma igreja evangélica, né? Onde ele abrigava, então, pessoas em situação de tratamento para dependência química.
sem nenhuma estrutura, né? Tanto que o local, depois nós viemos a saber que ele já havia sido fechado várias vezes e reaberto várias vezes, né? Então ele estava ali cometendo um crime, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas, elas conseguem ir além, elas conseguem ir longe. Então tem apoio, né, da comunidade que acredita que aquelas pessoas ali estão realmente sendo tratadas, que aquilo realmente é um trabalho, né, que está sendo feito ali para recuperar, né, vidas. Mas o que nós testemunhamos foram pessoas sendo colocadas ali para trabalhar, né, sem nenhum tipo de apoio psicológico, sem nenhum tipo de acompanhamento. E essas pessoas, então, elas foram usadas, né, por esse pastor para nos atacar o nosso trabalho e principalmente me atacar, né? Afinal de contas, eu sou mulher, eu sou afrodescendente, eu, né, vestida dessa forma, facilmente na ignorância, né, das pessoas, posso ser rotulada de várias coisas que na realidade também são preconceitos, porque o povo indiano, o povo cigano, né, movimentos que a gente também sabe o quanto que houveram perseguições e ainda existe perseguição, né? Então, mais uma vez, tudo que é diferente, essas pessoas, elas acreditam que elas detêm toda a verdade, então elas podem perseguir. E essa violência que eu sofri foi uma violência moral, né? Eu fui atacada com palavras, né, de baixo calão, simplesmente porque eu estava dentro da minha casa, fazendo as minhas atividades aqui do canal, né? Escutando as músicas de rezo, que vocês que participam das nossas vivências xamânicas sabem, né? Que são músicas medicinas, são músicas que só falam do bem, só falam de cura, de expansão de consciência, mas para essas pessoas nós éramos do demônio, né? Foram essas algumas palavras mais suaves, né? E isso é somente uma amostra que nós tivemos na fisicalidade do que acontece na internet. Muitas vezes por pessoas também infiltradas no movimento do despertar. Muitas delas que inclusive são também pastores, né? Se dizem pastores, né? Porque de verdade, essas pessoas nem em Deus elas acreditam, né? Porque elas praticam o mal o tempo inteiro. Elas vivem para praticar o mal. Essas que cometem crimes, não todos os pastores, né? Existem pastores, existem pessoas na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, no movimento cigano, no movimento da Umbanda, no movimento do Candomblé. Em todas as vertentes religiosas existem pessoas de bom caráter e existem pessoas de mau caráter. Mais uma vez, isso é preciso ficar cada vez mais claro. Não é a religião, não é a ideologia política que define caráter. Mas essas pessoas do movimento, de uma célula, né, de um grupo do movimento de direita e que tem ganhado muito espaço, principalmente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, esse grupo de pessoas juntou religião, política e se infiltrou no movimento do despertar. Eles se julgam luz, eles se julgam trigo, né?
E todo o resto que não está de acordo com o que eles dizem, com o que eles pregam, é trevas, é joio. Então a gente começa a perceber que existem, sim, esses movimentos e o quanto que esses movimentos são perigosos. Então aí a gente começa a perceber o quanto que esses movimentos, que muitas vezes se dizem ali ser da luz, defendendo a família, defendendo o bem, na realidade são pessoas criminosas se escondendo atrás de uma máscara de religiosidade. São pessoas que cometem crimes, porque a partir do momento que essas pessoas, elas difamam, elas perseguem, elas ofendem, elas se organizam para destruir a vida de uma outra pessoa, de um movimento, de um grupo, isso é crime. Nós vivemos num país onde todos temos o direito de sermos respeitados, independentemente se a pessoa concorda ou não que se conectar com Deus é ir para o meio da natureza, é ouvir uma batida de um tambor xamânico, é acender um incenso, é consagrar ervas, é pisar o pé descalço na terra, se conectar com a terra, se conectar com os orixás, com os elementais da natureza. Ou se é ir lá, dobrar o joelho, rezar, independentemente da forma com que a pessoa escolha se conectar com Deus, essa forma ela precisa ser respeitada. Então, nós saímos, né, de onde nós estávamos, lá em Viamão, lá em Águas Claras. O Ricardo deixou todo o trabalho que ele fez lá, né, de construção, do rezo, pintou parede, reformou, fez, né, tudo o que ele fez lá, né, que ele colocou realmente ali muita energia, muito amor para que pudesse, né, ficar um lugar agradável, mas nós decidimos nos mudar, não por causa do local em si, mas pelas pessoas que estavam ao lado, morando ao lado, o movimento que estava sendo feito de perseguição constante. Então foi por isso que nós escolhemos, né, sair desse local, porque nós não queríamos também que vocês, né, que nos acompanham, estivessem lá, frequentando aquele local e passando pela mesma coisa que nós estávamos passando, né, que era desrespeito. Nós fomos vítimas de um crime. E quantas pessoas hoje em dia ainda são perseguidas, sofrem violência de todos os tipos por causa de movimentos como esses. Movimentos criminosos que se vestem de movimentos religiosos. Então hoje nós estamos aqui neste nosso novo espaço, onde estamos também em meio à natureza, ainda mais conectado com todos os elementos, com ainda mais foco, com ainda mais vontade e entusiasmo de movimentar essa energia do bem, essa energia da luz, essa energia da verdade, que é a verdade que conecta com todos os corações.
a essência que é divina. E pedindo também aqui para vocês, né, que nos ajudem cada vez mais, né, a dissolver todo esse engano, transcender todas essas programações, a partir do autotrabalho, a partir do comprometimento verdadeiro com o movimento do despertar, que é um movimento livre de dogmas, livre de doutrinações, livre de crenças, de preconceitos, livre de crenças limitantes, livre de perseguições, né? Esse é o verdadeiro movimento do despertar. É o desprogramar as programações que ainda fazem com que a humanidade permaneça presa consciencialmente nos mesmos hábitos de sempre, que nos ajudem a continuar esse nosso trabalho, contribuam da forma como vocês sentem de contribuir. Esse aqui não é um trabalho fácil, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas buscam se conectar com aquilo que reafirma as crenças delas, que reafirma os preconceitos delas, né? Elas não estão verdadeiramente interessadas em se autoaprimorar, em expandir a consciência. Não, elas estão interessadas em alimentar o próprio ego, em alimentar as suas próprias crenças, os seus próprios preconceitos. E o pior de tudo é que elas vão além disso, né? Elas perseguem, elas distorcem tudo o que é dito, tudo o que é trazido, elas trazem de volta todos os preconceitos, toda a bagagem negativa que elas aprenderam para dentro do movimento do despertar, e assim elas conseguem fazer muito barulho, né? Então, o convite é que vocês nos ajudem, né, a fazer esse contraponto, nos ajudem a fazer o barulho oposto ao preconceito, oposto à divisão. E nos ajudem, porque esse trabalho realmente, ele só continua existindo e continua sendo feito por causa do nosso propósito, que é muito forte, muito genuíno, muito verdadeiro, e também pelo apoio, pela contribuição de vocês que se conectam com a nossa verdade e que compram os nossos cursos, que ajudam a divulgar aqui o nosso trabalho, né, que participam das nossas lives, que nos escolhem, né, como terapeutas, né, seus terapeutas holísticos, né, então agendam consultas comigo, com o Ricardo, né, enfim, que movimentam aí, né, a questão financeira, que é essencial, né, para qualquer trabalho, para qualquer projeto, né, porque sem a questão monetária, né, realmente a gente não vai a lugar nenhum, né, isso você sabe. Alô, Rausch. Gratidão, amados, a todos vocês que ficaram até aqui. Aqui abaixo na descrição irei deixar os links para você se inscrever em nossos cursos. Também o link para você conhecer as nossas terapias holísticas disponíveis. E se você quiser contribuir com qualquer quantia, qualquer valor para o nosso trabalho, será muito bem-vindo. Irei deixar aqui abaixo também o nosso Pix, tá bom? Tá bom, gratidão.